Eu primeiro queria agradecer o convite, tanto ao 42º Encontro Brasileiro de Econometria, quanto à Petrobras, para falar aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho de primeira infância, vou controlar aqui meu tempo para liberar os outros em relação a isso. Não estou conseguindo, então eu vou falar com... Eu estou falando agora já. Depois, posso continuar? Por favor, Cláudia. Tá. Então, eu vou começar a controlar o tempo. Deixa eu compartilhar minha tela, que eu acho que fica bem mais fácil. Vocês estão me vendo? Estão vendo a minha tela? Perfeitamente. Perfeito. Sim. Então o que me pediram para falar aqui, que tem muito a ver com o projeto, que depois Olinta vai ter a chance de apresentar, é sobre a educação na primeira infância. Por que esse tema é tão importante? Como vocês vão perceber, esse projeto da Petrobras integra diferentes políticas públicas para a primeira infância e a parte do CEIP, do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, se ocupa da política educacional para a primeira infância. Bom, então eu começo falando de um tema que, desde que trabalho no Banco Mundial com educação, estava muito claro, que é a urgência de investir mais na primeira infância de forma integrada, ou seja, envolvendo as diferentes políticas públicas. Primeiro é dizer que o desenvolvimento na primeira infância é um conceito abrangente e que envolve, que se refere ao desenvolvimento tanto físico quanto cognitivo, linguístico e socioemocional das crianças, e abrange desde a gravidez das mães até que elas entrem na escola primária. E demanda uma interação importante entre diferentes políticas e programas, desde o início da gravidez até a criança completar 6 anos. E que a educação não começa na creche ou na pré-escola, a educação começa com as interações cotidianas entre a mãe, outros familiares e o bebê, e prossegue com atividades em centros de educação infantil. Também é muito importante lembrar que atrasos, por que é tão urgente lidar com isso? Porque atrasos cognitivos e linguísticos se acumulam aos 2 ou 3 anos na vida das crianças que vivem na pobreza, e esses déficits não se reduzem a menos que haja estimulação precoce e aprendizagem. E que programas que trabalhem tanto quanto a nutrição quanto a estimulação precoce tendem a gerar, de acordo com as pesquisas, impactos mais importantes. Como é que o Brasil está tendo localizado, em que área nós estamos nos referindo, na educação infantil? Eu trouxe os dados mais atualizados que nós temos. 35,7% das crianças de 0 a 3 estão em creches. Mas essa presença na creche é muito desigual. Se a gente olhar para o quartil mais pobre, são só 29,2%. No quartil mais rico, são 51%. É verdade que o Brasil, ao falar de frequência em creche, desconsiderou a amamentação exclusiva até 6 meses e falou de 0 a 3, então incluindo as crianças de 0 a 6 meses. Muitos estados e municípios, na prática, mudaram isso e passaram a aceitar bebês de só 6 meses em diante. Alguns foram mais longe, entendendo que de 0 a 2 é importante para a conexão mãe e criança que se fique um pouco mais de tempo com a criança. Lembrando que o Brasil optou por uma licença maternidade muito pequena, então nós não temos a facilidade de alguns países europeus
que aceitam em creche só a partir dos 2 anos, porque a mãe tem uma licença maternidade mais ampla. Por outro lado, nós temos um avanço importante, que é a licença paternidade. Quando foi criada na Constituição, foi motivo até de chacota, mas foi um avanço super importante e precisa avançar um pouco mais. Em todo caso, embora a gente já tenha isso, nós optamos por uma coisa que me fez muito sentido, que é tornar a frequência, a pré-escola, obrigatória, para poder lidar especialmente com as profundas desigualdades educacionais que nós temos e que vêm de bem antes da pré-escola. Hoje nós estamos, apesar de ser obrigatória a frequência à escola de crianças de 4 e 5 anos, com 93,8% das crianças de 4 e 5 nas pré-escolas, e a desigualdade é muito menor do que no caso das creches de acesso. No entanto, a qualidade da educação oferecida nas creches e pré-escolas é frágil, de acordo com as poucas avaliações que foram feitas. Além disso, existe falta de trabalho conjunto entre as diferentes políticas públicas, saúde, educação e assistência social. Ainda as burocracias públicas têm grande dificuldade de construir um trabalho em conjunto na primeira infância, apesar de alguns avanços recentes. A formação que o professor recebe para atuar nessa etapa é muito inadequada. Há um desprestígio ao professor que trabalha com educação infantil e, além disso, a formação não é preparatória para as demandas dessa etapa. Há uma visão, eu diria mesmo prevalente, de que trabalhar com pré-escola e com creche é bom para professor que está às vésperas da aposentadoria, porque dá menos trabalho. Ao contrário, um trabalho bem feito nessa etapa, um trabalho bem feito nessa etapa demanda muito trabalho. As instalações também das creches e pré-escolas não atendem às necessidades das crianças pequenas. Para poder universalizar o acesso das crianças de 4 e 5, muitas escolas que atendem até o 9º ano do ensino fundamental pegaram salas vagas e puseram crianças sem preocupação para espaço ao ar livre, solar e outras necessidades para a saúde e desenvolvimento das crianças. Muito bem. Como é que a educação infantil aparece na Base Nacional Comum Curricular? Foi um grande avanço o Brasil construir o seu, entre aspas, currículo nacional e, ao fazer isso, incluir a educação infantil. Ela não tem um caráter disciplinar, o que faz muito sentido. Ela trabalha por campos de experiência, reconhecendo, assim, que a criança pequena aprende por vivências estruturadas. E como que ela atua? Ela atua ampliando o universo de experiências, conhecimentos e habilidades das crianças pequenas de forma complementar à educação familiar. Não é que, ao entrar na creche e na pré-escola, a educação não é mais responsabilidade da família. Ao contrário, é muito importante, particularmente nessa etapa, que se trabalhe conjuntamente. Os eixos estruturantes na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, são as interações e as brincadeiras entre as crianças e com os adultos. Mas se introduziu um ponto extremamente importante, que é a questão da intencionalidade pedagógica. Ou seja, a aprendizagem é assegurada se as brincadeiras e interações se estruturem de uma forma que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados. Não é só a ideia de ter o livre, não é só o livre brincar. Muito rapidamente, os direitos de aprendizagem que a base estabelece para a etapa da educação infantil é o direito de conviver, e a gente já começa a perceber por que a pandemia vai cobrar um preço grande com esses 9 meses de isolamento de crianças pequenas.
conviver, brincar, participar, aprender a participar em grupos, explorar, expressar-se, conhecer-se e, por último, mas não menos importante, de novo, a importância da intencionalidade pedagógica na organização das atividades. Há uma importância grande, não vai dar tempo para eu me deter nisso, a questão do movimento e do trabalho com o corpo da criança, não só os aprendizados cognitivos, mas também da oralidade e da escrita. Ao contrário do que se imaginava, não é pecado mortal começar a alfabetização na educação infantil, desde que não seja por escolarização, enfileirando crianças ou imaginando as coisas. A própria exploração natural da criança, exposta à contação de histórias, à leitura a partir de livros, a folhear livros, já é uma introdução à escrita, e a oralidade vai ter muita importância. Eu queria levantar algumas questões que precisam ser enfrentadas no Brasil, assuntos não resolvidos. A meta de todos na pré-escola até 2016 não foi completamente cumprida, mas grandes avanços foram obtidos nessa direção, e vale a pena apoiar o esforço na busca ativa dos que estão fora da escola, da pré-escola. A aprendizagem na educação infantil ainda é frágil numa etapa em que qualidade é decisiva. Existem pesquisas que mostram que creche de qualidade ruim é pior do que não ter creche. Então, nós temos que prestar muita atenção na busca de ampliação de vagas em creche, que não seja a qualquer preço. Eu conheci uma experiência de pegar um desses prédios escolares enormes, que é pensado para adolescente, e colocar bebês empilhados. É melhor não ter vaga em creche nessas condições. Por isso que é muito importante olhar para prioridades a serem estabelecidas. A prioridade número 1, cadastro do Bolsa Família, porque é a única etapa, a creche, em que a gente pode nivelar diferenças de origem socioeconômica no desempenho escolar futuro. E, além disso, os mais velhos, do 0 a 3, em vez de pegar muitas crianças de 6, 7 meses, que tal pegar todas as crianças de 2 e 3? É prudente evitar que o acesso a creches prejudique a amamentação exclusiva dos primeiros 6 meses e a formação de vínculos afetivos na família. Então, não aceitar crianças de menos de 6 meses. A brincadeira é a principal forma de aprender nessa etapa, e ela não deve se restringir à escola. Vários municípios, vou dar o exemplo de Boa Vista, estão trabalhando por visitação domiciliar como ensinar a brincar na família, que também é importante. E nós precisamos de mais atenção à formação dos pais. Que tal pensar em escolas de parentalidade? Bom, agora falo mais diretamente do projeto e da nossa participação no projeto. O CEIP vai trabalhar na primeira infância com os secretários de educação, fazendo mentoria dos secretários de educação sobre primeira infância nos territórios selecionados e suas equipes técnicas. Então, o nosso trabalho vai ser de apoiar a gestão pública, a gestão da política pública de educação infantil das secretarias municipais dos 15 municípios parceiros, para que eles alcancem 2 objetivos: ampliação do acesso à creche e à pré-escola, dentro desse critério de qualidade a que eu me referi, e, ao mesmo tempo, a melhoria da qualidade de atendimento, tanto em creches quanto em pré-escolas, com currículo, materiais, formação de professores, acompanhamento de aprendizagem. E o apoio à política educacional vai se dar por meio
da qualificação da equipe de liderança da Secretaria de Educação para que eles possam diagnosticar a situação atual de acesso e qualidade, planejar ações para a solução dos entraves identificados, implementar planos de ação e monitorar processos e resultados para poder corrigir rotas. Era isso que eu trouxe numa primeira fala e agradeço muito a atenção. Cláudia, muito obrigado, como sempre, muito bom. Eu vou passar para a Soleni a palavra, para ela apresentar, e depois a Miriam, e aí a gente volta, fecha com a Olinta, tá bom? Perfeito. Boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é Soleni Amu, trabalho na Unesco como oficial de projetos, estou lá há mais de 10 anos e venho trabalhando já há alguns anos também com a Petrobras. Queria agradecer o convite, né, a Olinta, que está meio oculta na internet ainda, e agradecer a oportunidade e dizer que a fala da Cláudia foi muito inspiradora, né, no campo da educação. É um desafio muito grande ainda, né, para o nosso país. Infelizmente, é aquela história, dá 5 passos para frente e 20 para trás, né? Então, o processo é longo em todas as áreas. Hoje, a encomenda foi para eu falar um pouquinho de como que a Unesco vem se relacionando com a Petrobras. A gente já está praticamente no 4º ou 5º projeto com a Petrobras, sendo que no campo da capacitação nós já estamos no 3º. O primeiro projeto que a gente fez com esse foco de capacitar os agentes dos movimentos sociais foi o Empoderando Pessoas e Criando Capacidades nas Organizações da Sociedade Civil. Ele foi um projeto que começou em 2010, terminou em 2015. Nós capacitamos 480 membros de organizações da sociedade civil em tudo que se refere à execução de projetos. Como elaborar uma proposta, como é a legislação, como que são as estruturas de governança e de gestão das organizações, como que a área de gestão de pessoas pode contribuir com a execução das propostas, fontes de financiamento, fundraising. Foi um projeto muito interessante e até hoje as pessoas nos procuram querendo participar. Esses materiais a Unesco normalmente deixa para download gratuito no site dela, né? Então, tinha um material que foi feito customizado para essa iniciativa, foi feito junto com o Instituto Fonte de São Paulo. Ficou um material super divertido, alegre, dinâmico, né? E as pessoas gostavam muito de trabalhar com esse material todo colorido, e ele está à disposição no nosso site. Então, essa iniciativa ela foi para 480, né, gestores das organizações não governamentais, as OSCs, e depois nós, em 2018, construímos uma outra iniciativa que hoje ainda está em andamento, que eu também coordeno, que foi o Conexões Éticas do Terceiro Setor. Esse projeto ele veio em 2017, a gente começou a construir ele com a Petrobras, e o objetivo é a disseminação dos conceitos de integridade, de ética e de compliance em toda a rede de influência da companhia, da Petrobras. Então, nós estamos contribuindo com essa iniciativa da Petrobras,
até porque o tema vai ao encontro, né, da nossa própria missão institucional da Unesco, e a nossa meta é levar toda essa discussão da importância do compliance, da transparência e da integridade a pelo menos 360 líderes de organizações da sociedade civil. Então, o projeto termina em 2022 e a gente temos também já materiais didáticos, curso já todo pronto, já foram capacitadas 3 turmas, né? E a gente deve tocar o projeto agora em 21 e 22. E agora o Primeira Infância. O Primeira Infância, a gente deve, nessa linha da capacitação, a gente pretende capacitar 500 representantes diretos, né, também de organizações da sociedade civil, e que hoje atuam na política socioassistencial privada do SUAS. Né? Então, a nossa ideia é reunir essas organizações e difundir conteúdos para que elas possam ter um alinhamento no que se refere à legislação, a tecnologias sociais, a todo tipo de inovação no enfrentamento de toda a dificuldade que elas têm para fazerem o atendimento que é dividido com o Estado, né? Uma responsabilidade que é do Estado, mas que também as organizações da sociedade também contribuem para o atingimento desses resultados. O que mais que eu poderia esclarecer a respeito desse projeto? Bom, todos os serviços da assistência social, eles têm como diretriz central o suporte para o acesso aos direitos sociais básicos e o fortalecimento da família e da comunidade. O pressuposto que embasa a diretriz de garantia do acesso aos direitos sociais básicos é de que somente o acesso aos direitos garante a proteção integral, a dignidade e a inclusão social. Paralelamente, a política de assistência social reconhece que o Estado não deve substituir o papel da família, mas sim fortalecê-la para que ela possa contar com as condições para o melhor exercício de sua função de proteção, cuidado e educação de seus membros, preservando a individualidade de seus componentes. Então, neste cenário, tendo esse pano de fundo de que a nossa missão é fortalecer o papel da família, papel central que a família desempenha, a política de assistência social, com este pano de fundo, ela é dividida em algumas áreas. Eu só vou citar aqui, porque eu acho que o público já é suficientemente informado, mas nós temos a proteção social básica, que ela vem com alguns componentes, né, que é o PAIF, que foi construído lá atrás, em 2000, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiências e idosas, e os benefícios socioassistenciais, que é o BPC, né, para idosos e pessoas com deficiência. Bem, nós temos, além da proteção social básica, a gente tem a proteção social de média complexidade, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a famílias e indivíduos, o Serviço Especializado na Abordagem Social, o Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas,
O serviço de proteção social especial para pessoas com deficiências idosas e seus familiares, e o serviço especializado para pessoas em situação de rua. Esses são de média complexidade. O de alta complexidade, nós temos serviço de acolhimento institucional, república, família acolhedora, o serviço de proteção em situações de calamidade pública e emergências, e os programas que articulam todos esses outros programas, que é o Primeira Infância no SUAS, o Programa Criança Feliz, o Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho, o BPC na escola, o PET, que é o da Erradicação do Trabalho Infantil, Bolsa Família. Bom, diante de toda essa teia e toda essa rede muito complexa, né, que compõe essa estrutura que promove o atendimento, né, à sociedade, às famílias mais carentes, nós temos na rede de assistência social hoje, em termos de unidades governamentais, de CRAS, CREAS, Centro POP, Centro DIA, acolhimento de idosos, crianças e adolescentes, nós temos 16.601 unidades de atendimento governamentais. De organizações da sociedade civil, nós temos 14.293, ou seja, pouquinho a menos que as governamentais. Só que apenas 4.199 dessas organizações da sociedade civil são certificadas. Então, de um cenário de 14.000, 4.000 são certificadas. E aí a gente chega a uma conclusão, que o conjunto dos serviços prestados por essas organizações da sociedade civil de assistência social, ele não é suficientemente alinhado entre as organizações. O processo de estruturação da política de assistência social, ele é o mais novo dentre as políticas da Seguridade Social. Estruturar a prestação de serviços públicos é um grande desafio. Para isso, a Lei Orgânica da Assistência, de 1993, e agora, mais recentemente, em 2014, a alteração da legislação com o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é a Lei 13.019, que a gente vulgarmente apelidou de MROSC, né? Que é o marco regulatório. Elas induzem as OSCs a compatibilizar o seu histórico de prestação de serviço com a regulação nacional. Mas a diversidade de background entre as organizações e a diferença de maturidade organizacional entre essas OSCs acaba por refletir na sua capacidade de adequação dos serviços a serem prestados à população. O que nós temos como resultado? Uma grande assimetria na qualidade dos serviços, da oferta dos serviços que são prestados. Por esse motivo, capacitar essas organizações, apoiando-as na sua adequação ao novo marco regulatório, é essencial. O projeto que nós estamos iniciando agora com a Petrobras vai exatamente ao encontro dessa necessidade, porque nós temos como meta qualificá-las, qualificar essas organizações para o público da primeira infância, por meio de conteúdos inovadores, onde, na primeira etapa do trabalho, nós
já vamos agora, por exemplo, lançar o primeiro edital público. Nós vamos fazer um mapeamento nacional e internacional das melhores práticas de atuação nesse campo para a primeira infância. Nós vamos selecionar 4 cases de sucesso. Esses cases farão parte de um conjunto de abordagens e conteúdos que vão estar presentes no nosso material didático. Nós estamos também desenvolvendo um material didático que é exclusivo para a primeira infância e, de posse desse material, nós vamos iniciar os cursos de capacitação no ano que vem. O projeto ele vai cobrir 15 municípios que estão situados em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Sergipe, cada um com um município apenas. Os demais municípios, os 13 restantes, são de São Paulo, Rio e Espírito Santo. A escolha desses municípios foi muito difícil para nós, porque Unesco e Petrobras compreendem a necessidade generalizada no território nacional da gente atuar, mas a gente tinha que começar por algum lugar, e aí nós resolvemos iniciar pelas áreas de influência da companhia, onde a gente poderia ter um apoio da companhia localmente e onde a gente acha que o efeito multiplicador desses conteúdos atingirão melhor os resultados que a gente pretende, né? Então, a gente deve começar agora, né, a redação do material didático e aí, a partir do ano que vem, a gente com certeza começa o processo de capacitação nesses municípios. Eu estou querendo só mostrar agora para vocês. Soleni, eu vou pedir para você abreviar um pouco, porque ainda temos a Miriam e a Olinta, por favor. Tá bom. Eu só vou mostrar aqui para vocês os eixos dos cursos presenciais. Nós vamos tratar do desenvolvimento integral na primeira infância, a primeira infância no SUAS, crianças na primeira infância como sujeitos de direitos, qualificação de práticas e adequação das OSCs ao novo marco regulatório. Então, esses serão os eixos que nós vamos desenvolver dentro do material didático que nós iremos utilizar. Bom, desculpa se eu passei dos 15. Sem problemas. Obrigada. Que isso. Vamos tocar aí. Miriam, você quer falar sobre o projeto da Andi, por favor? Sim, boa tarde. Será uma alegria, Flávio. Muito obrigada. Então, primeiro, saúdo, né, as minhas colegas aqui da mesa, a Olinta, a Cláudia, a Soleni, você, né, Flávia, a gente... Agora, mesmo que a gente não vai mais se ver, né, tão cedo, né, e todo mundo que está nos ouvindo. Boa tarde, é uma honra estar aqui, ter recebido esse convite para o 42º Encontro de Econometria e poder apresentar o projeto que a gente tem em andamento com a Petrobras. Bem, é claro que nós temos muito orgulho deste projeto, porque ele já está em andamento e já estamos colhendo bons frutos com ele. E é um pouco disso, desses frutos que nós já estamos colhendo, dos produtos que a gente até já botou na praça, né, que eu gostaria de apresentar para vocês. Nós entramos nesse projeto da Petrobras via chamada pública, né, no final de 2018, teve a chamada pública, então começamos o nosso projeto o ano passado, ele já tem mais de um ano de execução. E ao longo deste um ano, então, nós desenvolvemos o que a gente chama de Observa, o Observatório do Marco Legal da Primeira Infância. Então, só para nos situarmos, né, o Marco Legal da Primeira Infância é uma lei de março de 2016,
que foi criada muito inspirada no Plano Nacional da Primeira Infância, que foi elaborado por diversos atores nacionais e internacionais também, em especial de pessoas que fazem parte da Rede Nacional Primeira Infância, que é quem eu represento aqui. Eu represento aqui, na verdade, duas organizações. A ANDI Comunicação e Direitos, da qual eu sou diretora executiva, e a Rede Nacional Primeira Infância, que eu represento a coordenação da Secretaria Executiva. E esta rede, ela é uma rede com mais de 250 organizações, que já existe desde 2007, e tem, então, um papel muito ativo na implementação e na garantia das políticas públicas de primeira infância no país. E com esta rede nos dando todo o suporte, e com a expertise da ANDI na área de comunicação, que nós apresentamos este projeto e começamos, então, a desenvolver este observatório, que é norteado pelo Marco Legal da Primeira Infância. E o objetivo deste observatório é que ele ofereça insumos para os processos de formulação, implementação e acompanhamento das políticas públicas no Brasil, das políticas de primeira infância, né? E ele foi totalmente referenciado, o referencial teórico dele é o Marco Legal da Primeira Infância, alinhado em 3 áreas: educação, assistência social e saúde. O que isso significa? Que nós tínhamos, como disse a Soleni, começar por algum lugar, né? No Brasil, a gente está sempre... As políticas tudo tão grande, diverso, que eu sou sempre positiva de pensar que nós estamos caminhando. Então, nós começamos, então, cobrindo essas 3 áreas. Cobrindo em que sentido? Com indicadores relacionados à primeira infância nessas 3 áreas. Da onde vêm esses indicadores? Das bases federais. A partir de que data? A partir de 2016, que é quando foi assinado o Marco Legal da Primeira Infância. Então, nós já lançamos este observatório este ano, em outubro. Ele já nasceu com esta série histórica, ele nasceu criado a partir de um comitê técnico formado pelos representantes governamentais, pelo IBGE, pelo Unicef, pela sociedade civil, representando pela Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, o Ministério da Saúde e a Avante, que é uma organização da sociedade civil, e nós à frente deste projeto. Esse é um projeto patrocinado pela Petrobras e tem outros 2 parceiros, a Fundação Bernard Van Leer e a Pórticos. Pois bem, nós então começamos a desenvolver, numa reunião de especialistas, quais seriam estes indicadores, não apenas usar as bases federais e fazer o recorte primeira infância, mas criar novos indicadores com eles, para que a gente possa acompanhar a implementação da política. Por isso que era muito importante para nós termos este rol no comitê técnico de especialistas que fosse nos norteando ao longo do trabalho, né? E assim, então, a gente desenvolvemos esses indicadores e optamos para cada um desses indicadores trabalhar com as suas desagregações. Por quê? Porque um indicador, ele tem uma média, mas por trás desta média, quando a gente desagrega, ela está escondendo algumas desigualdades. Daqui um pouco eu vou dar alguns exemplos para vocês. Um exemplo para vocês. Então, nós optamos por fazer algumas desagregações por raça, por gênero e por localidade, né? Urbano e rural. Lembrando sempre que os dados já existem nas bases federais. E a gente foi, então, buscando e os trabalhando para apresentá-los. Então, hoje em dia, e outra coisa interessante do observatório é que nós pensamos inicialmente, vamos monitorar 100 municípios brasileiros. E à medida que a gente foi pesquisando, a gente percebeu que deveríamos e podíamos, com esse rol de parceiros, né, que a Petrobras encabeça, monitorar os 5.570 municípios brasileiros. Então,
o observatório ele já foi lançado monitorando todos os nossos municípios brasileiros e tem uma especificidade para cada município. Se você for lá no rnpiobserva.org.br, aí você nasceu em Estrela, no Rio Grande do Sul, e você quer saber como estão os indicadores, você coloca lá a sua cidade ou a cidade que você mora, e você vai poder extrair um relatório específico da sua cidade, dos indicadores da sua cidade, para essas 3 áreas. Né? Então, é claro que esse é um material que a gente espera que sirva de subsídio para a implementação das políticas públicas em todo o território nacional. Então, para dar um exemplo, eu trouxe aqui só um exemplo sobre o saneamento básico e primeira infância. Né? Os dados que o Observa apresenta revelam que 42% das crianças brasileiras entre 0 e 5 anos de idade residem em lares sem acesso à água tratada, rede de esgoto e coleta de lixo. E se nós formos desagregar esses dados, nós vamos ver que na região sudeste são 15% das crianças, e se nós formos para o Nordeste, são 64%. Então, por isso que é tão importante a gente, além da média, a gente mostrar cada região. Então, o observatório, ele nos mostra o município, o estado, a região e a federação, e a comparação entre todos esses níveis. Certo? Só não optamos por não fazer comparação município-município, que achamos que não cabia, né? Foi uma opção consciente, ok? Então, outro ponto, né, em relação a saneamento básico e as instituições de ensino infantil. Por exemplo, na região Nordeste, 40% das matrículas de crianças em creche e 42% na pré-escola são em estabelecimentos sem oferta adequada de saneamento. E aí, dessa forma, a gente vai extraindo os dados que o Observa nos fornece, e nós esperamos, sim, que ele sirva de base para quando cada um do seu município, que daí vem o outro trabalho de formiguinha que nós estamos fazendo, vá desenvolver o seu plano municipal pela primeira infância, que o Flávio falou logo aqui no começo, né? Então, outra aba o nosso observatório, ele tem 3 abas. Uma é de indicadores, que foi essa primeira que eu falei, a segunda é de planos municipais pela primeira infância, e a terceira é uma biblioteca vasta sobre legislação, sobre as diversas áreas da primeira infância, tanto no Brasil quanto na América Latina e internacionais, e o que vocês quiserem disponibilizar, a gente sobe, coloca as tags direitinho e sobe lá no Observa. Mas vamos voltar para o plano municipal. Então, os planos municipais pela primeira infância são uma política indicada no marco legal da primeira infância, né? É altamente recomendado que cada município elabore seu plano municipal pela primeira infância. E nós fizemos, então, também, no âmbito deste projeto, um levantamento dos planos municipais pela primeira infância brasileiros existentes. É claro que não vou dizer que o nosso levantamento abrangeu, nós não ligamos para os 5.570 municípios, porque nós não somos o Estado brasileiro, né? Nós somos sociedade civil, mas nós fizemos um levantamento com todas as organizações da rede, com os organismos multilaterais que também trabalham nessas áreas, e nós fizemos um levantamento, então, e não se surpreendam, temos hoje em dia, não chegamos a 200 planos municipais pela primeira infância no território nacional. Mas é o tal do trabalho de formiguinha que estamos fazendo. Então, aqui dentro do Observa, a gente fez uma análise do conteúdo desses primeiros 100 planos municipais pela primeira infância. E não é uma análise, de novo, comparativa, se um plano com o outro, o que tem um plano, o que deve ter um plano, né? O que ele expressa, e os resultados desta análise estão lá dentro do Observa. E mais, se você é de um município que você sabe que
desenvolveu ou que está desenvolvendo o seu plano municipal pela primeira infância, você encontrará lá no observatório em breve, mas, por enquanto, você pode subir o mapa do Brasil, a sua região, o seu estado, e procurar cada estado quais as cidades que já possuem o seu plano municipal. E se você é de uma cidade que possui o plano e ainda não está lá, você entra em contato conosco. Estamos criando um repositório dos planos municipais pela primeira infância brasileiros, de novo, para que sirvam de inspiração para que outros municípios e para que essa política vá sendo adotada em cada um dos nossos municípios brasileiros. Né? Já falei bastante. Sem dúvida. Mas eu vou pedir para você concluir, porque eu ainda quero que a Olinta dê uma visão geral do que é a estratégia da Petrobras. Tranquilo, tá bom. Obrigada, então, gente. Olha, só uma parte aqui, Miriam. Numa conferência de econometria, falar que tem dados assim é tão importante, porque, por exemplo, aqui vão algumas ideias de dissertação de mestrado e doutorado. Número 1, esses dados sobre saneamento básico, a gente tem que lembrar que passamos agora no Congresso Nacional um novo marco legal de saneamento básico no Brasil. Então, o pessoal que estiver interessado em estudar primeira infância e saúde na primeira infância, se eu fosse vocês, eu começaria a fazer o download dos dados, para que vocês possam depois, por exemplo, aplicar uma estratégia de diferenças e indiferenças para estudar esses assuntos. E muitas outras ideias que eu acho que esses dados permitirão. Olinta, por favor. Já até me liberei mais rápido do que eu, hein, Flávio? Muito obrigada, desculpa a todos. Prazer para nós todos da Petrobras participarmos de um evento como esse, evento técnico, e discutir primeira infância e, acima de tudo, propor, como você acabou de fazer aí agora, propor novos estudos aos interessados, né, de mestrado, doutorado, que quiser se dedicar. Abrir essa discussão num ambiente como esse é de uma riqueza enorme, eu fico muito feliz. E feliz também por compartilhar essa discussão com pessoas que eu admiro de longa data, como a Cláudia, como a Miriam, a Soleni, você que tem nos acompanhado aí, que tem nos brindado sempre com a oportunidade de mais conhecimento em diferentes áreas, né? Bom, a minha apresentação era no início, muitas das coisas que eu ia mostrar já foram faladas, mas eu vou seguir aqui a minha apresentação, compartilhar a tela aí com vocês, porque tem alguns pontos que eu acho importante a gente passar, né? Primeiro, sim, quando a gente fala, né, da Petrobras e primeira infância, a gente tem um propósito muito claro. Nós sabemos o porquê estamos trabalhando com primeira infância, a gente tem plena ciência, consciência da importância desse foco. Nós somos uma empresa que investe no longo prazo, como desde o primeiro momento eu tenho dito, né? Para começarmos uma operação entre o estudo de viabilidade até chegar a uma operação, às vezes a gente investe mais de uma década. E essa aposta que a gente faz acontece e está 100% alinhada com a aposta na primeira infância. E o que é mais interessante é que essa atuação da Petrobras ela não começa agora. A gente tem uma história, e uma longa história, de envolvimento com a primeira infância, que vem lá, se a gente acompanhar na linha do tempo alguns marcos aqui que a gente trouxe, relembrando da Constituição, da nova Constituição promulgada em 88, que trouxe para a gente o artigo 227, que coloca criança e adolescente em foco, que traz, né, esse compromisso de uma responsabilidade de cuidado compartilhado e solidária. A partir desse momento, e na sequência com o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá em 90, a gente vê um avanço importante nas políticas públicas, lembrando, como acho que foi Soleni que falou, né, que a gente avança e recua, é da vida, né? Mas a gente, como eu sou otimista, eu olho pelo lado bom.
e acho que a gente teve avanços importantes. Claro, a gente ainda tem muito que avançar, e vendo agora o que a Praguita acabou de falar, né, de mais de 5.000 municípios mapeados, com um banco de dados disponível, e sabendo que a gente tem 200 planos municipais voltados para a primeira infância, a gente vê que tem um desafio enorme pela frente, mas o fato de a gente conhecer essa realidade já é um avanço importante que a gente não pode ignorar, né? E quando eu olho essa linha do tempo e eu busco uma referência da linha do tempo da Petrobras, eu vejo que a gente tem acompanhado, não como espectador, mas a Petrobras tem acompanhado esses movimentos todos voltados para a política pública de primeira infância como protagonista de ações extremamente relevantes. E nessa construção, a gente, lá em 1989, antes até do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente começou com os primeiros projetos voltados para a primeira infância. E quando a gente vem na linha do tempo, eu botei até em negrito, porque em todas essas fases, né, e aí olhando para dentro da empresa, a gente vê que essas fases acompanham, inclusive, o planejamento estratégico da companhia, a gente vê que tem uma coisa em comum que bate com a proposta desse projeto de territórios primeira infância que a gente tem hoje. Toda a linha do tempo nosso, a gente vai ver ali uma busca pela garantia dos direitos da criança e do adolescente. E compromissos claros, e lá em 1990 tem uma atuação muito significativa da Petrobras ligada ao Disque 100, né, que provavelmente hoje a gente chama o Disque 100, ele cresceu bastante, está muito mais voltado para políticas de direitos humanos, mas ele nasceu com um patrocínio e quando eu falo patrocínio, não é só o aporte financeiro, mas um envolvimento direto da Petrobras em discutir a necessidade de uma ferramenta como essa, e ganhou grandes proporções no país inteiro. Eu acho que, nesse momento, a gente está numa fase também de uma contribuição extremamente relevante, né, importante para o país como um todo, quando a gente traz, mais uma vez, esse protagonismo com uma agenda como essa voltada para a primeira infância. E aí, nesse conjunto de atividades, né, a Petrobras, nos últimos 20 anos, ela investiu mais de 1,2 bilhão de reais em projetos, somente em projetos voltados para a primeira infância. Foram mais de 840 iniciativas voltadas para a política pública de defesa da criança e do adolescente. Então, gente, quando a gente chega agora, né, nessa proposição da Petrobras e a primeira infância, que é o projeto que foi lançado no ano passado, ele não foi lançado independente de um contexto, ele vem num contexto de aposta da Petrobras, de investimento, de envolvimento direto nessa discussão que é de extrema relevância, e a gente não precisa aqui falar da necessidade de investir na primeira infância, né? Então, hoje nós temos uma série de atividades, os nossos parceiros aí falaram um pouco do projeto Territórios Primeira Infância, nos 15 municípios, mas a gente tem iniciativas que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, dentro da carteira de projetos do Programa Socioambiental da Petrobras. A gente tem políticas de recursos humanos, benefícios, difusão de conhecimento para os empregados. Trabalhamos muito, e eu gosto muito de ouvir a Praguita, porque ela traz esse peso da necessidade, da consciência, né, da sociedade como um todo, quanto à prioridade que deve ser dada à criança, de 0 a 6. Então, dentro da companhia, a gente reflete toda essa discussão.
E como eu estava falando aí desses programas da Petrobras socioambiental, a gente tem um horizonte estratégico que também acompanha os compromissos estratégicos da companhia. Foi lançado agora o último horizonte estratégico publicado da companhia essa semana, e dentre os nossos compromissos, compromissos públicos com a sustentabilidade, na agenda ESG, né, de ambiental, social, de governança, tem muito claro lá os nossos compromissos sociais, dentre eles faz parte esse foco na primeira infância, e os programas socioambientais nossos, eles são divididos em 4 eixos: educação, desenvolvimento socioeconômico, oceano e clima. E a gente trabalha de forma transversal com primeira infância, transformação cultural e inovação. Inovação, inclusive, de influenciar, né, inovações em políticas públicas, muito aderentes às nossas ações, às nossas iniciativas com os ODS. E, como eu falei, desde 2019, quando nós trouxemos a temática da primeira infância, os nossos projetos dessa carteira socioambiental, eles se adaptaram para também colocar na sua agenda essa prioridade de primeira infância. E o que nos surpreende? A resposta. Hoje nós temos todos esses projetos com iniciativas também voltadas para a primeira infância. Nós estamos falando de projetos que têm uma contribuição efetiva para o ecossistema brasileiro. Biodiversidade marinha, são muitos projetos, vocês devem conhecer, o Tamar, Albatroz, Baleia Jubarte, né? Baleia Jubarte, por exemplo, em 2014, tirou da lista de extinção do país a baleia Jubarte. Então, estamos nesse projeto há mais de 24 anos. Nós estamos com o Tamar, né? Já devolvemos aí para o mar mais de 40 milhões de tartarugas, e nós estamos atuando com esse projeto há 40 anos. Então, quando você pega projetos consolidados com uma base científica de conhecimento da biodiversidade marinha enorme e propõe trabalhar com a questão da primeira infância, o que a gente espera? A gente surpreende com as respostas. Da mesma forma, os projetos sociais, eles também trouxeram essa perspectiva da primeira infância, e não foi só trazer iniciativas, eles foram estudar, buscar referências. Então, dentro da nossa agenda na Petrobras, nós estamos focados em trazer esse conhecimento. Muitos de vocês, Cláudia, por exemplo, falou para os nossos empregados e falou, dentre os nossos empregados ali, para os parceiros, para buscar esse conhecimento, para reorientar as nossas ações e privilegiar esse foco na primeira infância. Com isso, a gente surpreende com os resultados. Mas antes de eu dar alguns exemplos do resultado dessa carteira, eu tinha colocado aqui, minha fala era anterior, então não vou repetir tudo que a Praguita já falou, e falou super bem. O que eu tenho a dizer é assim, que eu sou encantada com esse projeto, o Observa. Eu acho que nessa construção de tempo aí de mais de 30 anos, né, que a Petrobras tem atuado com criança e adolescentes, esse projeto, eu acho que ele coroa, né, assim, essa crença nossa de que isso, de fato, é prioridade. Porque a gente tem um banco de dados nacional que dê condições para que municípios, estados e a própria federação busquem referências com indicadores, são 44 indicadores, se não me falha a memória, né? 44 indicadores que me dão condição, né, de, além de analisar a minha condição, analisar boas práticas e poder me comparar com outros. Eu acho que é uma arrancada assim, fantástica para o que a gente propõe a fazer. Como eu falei, nessa linha de atuação nossa, nesse esforço, né, de compartilhar esse conhecimento, tem muitas frentes acontecendo, né? A Renata Mondelo toca isso conosco. Eu falei com ela, Renata, fazendo um balanço aí de 2020, porque estamos em dezembro, nada mais natural do que buscar esse balanço.
como eu sou otimista, né? Além de tudo que aconteceu, estamos aqui recolhidos, distantes, a gente realizou muito dentro dessa agenda de primeira infância. Realizamos muito dentro da companhia e muito virtualmente para o público externo. Nós tivemos as chamadas culturais, uma produção cultural que, infelizmente, diante de tudo que está acontecendo, está quase que parada no país. A gente tivemos chamadas públicas que nos surpreenderam, e todas as duas chamadas públicas voltadas, uma para a arte cênica, outra para a animação, com uma resposta fantástica, um volume de projetos inscritos, assim, inacreditável, de todas as regiões do país. Então, quando eu olho esse retrato como um todo, né, a dinâmica, as discussões dentro da companhia, com uma resposta, os e-books que são compartilhados, né, a gente tem milhares de acessos, né? Então, a gente vê que as pessoas estão buscando esse conhecimento. Ele é importante e, uma vez disponibilizado, as pessoas estão buscando. E como eu falei dos projetos ambientais, eu vou dar o exemplo do Coral Vivo. Olinda, eu vou pedir para você também, já indo concluindo, porque já estamos com 5 minutos além do tempo. Então... Tá certo. Eu vou concluir, mas eu vou passar por isso aqui, que eu acho que é fundamental. Coral Vivo desenvolveu um aplicativo para celulares voltado para a alfabetização, em que eles usam o estímulo, a curiosidade, né, para o mundo marinho como forma de estimular o aprendizado. É uma resposta sensacional. Um outro exemplo, a nossa orquestra, que nós patrocinamos, a Orquestra Petrobras, desenvolveu vários concertos, inclusive virtuais, para a criançada, inclusive o Beethoven voltado para crianças. E, diante disso tudo, o que eu gostaria de enfatizar é que esse projeto voltado para a primeira infância, Territórios Primeira Infância, que a Soleni já deu aí os nomes dos municípios, eu não preciso repetir, a gente juntou um grupo de profissionais com excelentes, não só formação, mas compromisso com a causa, e o que vai fazer a diferença para responder um dos pontos que Cláudia abordou, que são os desafios de prioridades a serem estabelecidas para cada município, é a integração desse grupo de profissionais. O que tem em comum todos eles é a capacitação em diferentes frentes, e essa integração é que vai dar conta de priorizar esses desafios primeiro e responder a esses desafios em cada um desses municípios que foram escolhidos por nós. E escolhidos como um ponto de partida, não como um local de aplicação do projeto por si só, né? A partir desses 4 municípios, a gente expande para 15 e temos expectativa de chegar num número muito maior aí de municípios. Então, eu atrasei 5 minutos, mas passei por todos os pontos que eu achei que seriam relevantes. Obrigada, Flávia. Eu que agradeço a todos os palestrantes, a gente já está além do tempo. Eu vou fazer o seguinte, eu estou colocando aqui meu e-mail, caso qualquer pessoa da audiência tenha perguntas sobre o projeto, por favor, me mande um e-mail e eu repassarei os e-mails às pessoas, ou a Cláudia, ou a Miriam, Soleni ou Olinta, e vocês não ficarão sem perguntas. Eu agradeço a todos pela paciência, desculpe pela dificuldade técnica, mas esse é o novo mundo que a gente está vivendo. E agradeço a Cláudia, a Miriam, a Soleni e a Olinta, que realmente são pessoas que nos inspiram todos os dias. Tchau. Obrigada a você, obrigada a todas, colegas, e a todos nossos que nos ouvem.